Olá, professor Paulo Henrique. Meu nome é Plácido e hoje eu estou aqui para apresentar o meu projeto referente à prática offline 3. Nessa tela de login inicial, o sistema aqui nesse ponto já carregou a memória cache de todos os usuários e também carregou os 1000 filmes no servidor. Uma das evoluções do projeto é o suporte a múltiplos perfis. Então, vou iniciar a sessão logando com o usuário Gabriel, que já foi cadastrado previamente no sistema. Digitando seu username e sua senha corretamente, nós entramos no menu central da aplicação. Vou testar primeiro a robustez do sistema. A busca agora aceita o nome exato do filme. Se eu digitar um texto incorreto ou um título inexistente, como uma sequência aleatória de caracteres, o sistema não quebra. Ele trata a entrada, avisa que o termo não corresponde a um cadastro válido e pede para o usuário continuar, retornando ao menu principal de forma limpa, apertando Enter. Agora, realizando uma busca válida por um filme que já está no nosso cachê inicial, como, por exemplo, esse Noites Brutais de D6, nós tivemos um retorno hit instantâneo pelo sistema. Algo que vale se notar nessa tela são as comparações na tabela hash, com a complexidade de O de 1. Mas repare que mesmo encontrando o filme localmente, o cliente ainda precisa se comunicar com o servidor, pois o sistema faz as recomendações dinâmicas das árvores display em conjunto direto com o servidor. Para provar que essa troca de mensagens entre as camadas cliente e servidor está otimizada, eu chamo o relatório de rede aqui apertando R. Aqui podemos ver a árvore de Huffman atuando em tempo real. Nós temos aqui como resultado a mensagem original que o servidor enviou para o cliente com suas recomendações daquele determinado gênero. Nós temos o texto comprimido, ou seja, a mensagem do servidor após passar pela árvore de Huffman. Nós temos o tamanho da mensagem original com um total de 1360 bits, o tamanho da mensagem comprimida com um total de 827 bits, e a taxa de compressão, com um total de 39,19%. E logo abaixo, nós podemos ver a tabela de códigos gerada, ou seja, a tabela de compressão, se referindo ao caractere, a cada um dos caracteres da mensagem original do servidor, e a seu respectivo código após passar pela árvore de Huffman. Ainda com o usuário Gabriel logado, vou acionar a opção T de roteiro de testes para executar em lote as 20 consultas exigidas no escopo, simulando os hits no cachê, os misses buscando no servidor e as consultas inválidas. E pronto, o sistema rodou simultaneamente as 20 consultas. Primeiro nós temos as consultas hits, e durante as consultas que resultam em miss, o nosso cachê atinge a capacidade máxima. É aqui que entra a evolução para a política do LRU. No projeto anterior, eu utilizava uma fila com política FIFO. Agora, com a lista autoajustável, o sistema descarta de fato o filme que está há mais tempo sem ser acessado, respeitando a localidade temporal. Nesse caso aqui, nós temos o aviso do cachê cheio e o filme que foi removido pela política do LRU, no caso, o filme de DU. Outra coisa que vale se destacar são as comparações tanto na tabela hash como na lista ligada do servidor. A tabela hash tendo uma complexidade próxima a O de 1 e a lista ligada tendo uma complexidade próxima a O de N. Só passando pelas últimas consultas que o sistema fez. E pronto. Ao final do teste, temos 2 relatórios de recomendação. A árvore display de preferências do Gabriel, isolada e baseada no histórico dele, e a árvore display global, que fica no servidor. Agora, para provar que a arquitetura suporta múltiplos perfis, eu vou fazer o logout aqui da conta do Gabriel e acessar a conta do Henrique. Vou fazer logout. Entro na conta do Henrique. E rodando a mesma bateria de testes para ele com outros valores, nós percebemos a separação dos dados. A árvore display local do Henrique é completamente independente, refletindo as preferências dele. Porém, se olharmos a árvore display global do servidor, vemos que ela mesclou e contabilizou perfeitamente os acessos tanto do Gabriel quanto do Henrique, unificando a popularidade da plataforma inteira de forma global. O projeto está organizado em pacotes para separar as responsabilidades. As estruturas como árvore display, minheap e a base da tabela hash foram adaptadas dos códigos do professor. Agora, falando um pouco sobre a eficiência, o ganho de eficiência nesta unidade está no cachê do cliente. No projeto anterior, usávamos uma árvore AVL com busca O de log de N e uma política FIFO. Agora, o sistema opera com uma tabela hash e uma lista autoajustável, com uma complexidade próxima a O de 1. Eu também refatorei a minha tabela hash para ser genérica, utilizando o generics do Java. Podemos ver aqui na declaração da classe. Isso permitiu reutilizar a estrutura para a indexação do servidor, para as frequências da Huffman e para o cachê do cliente. Com o encadeamento exterior para tratar colisões, o custo médio de acesso foi reduzido para O de 1. Esse encadeamento exterior foi aplicado justamente no método inserir dessa classe. Agora, para a política do LRU, eu apliquei a lógica do MF na lista.
Ele está implementado justamente nesse método buscar MF. Quando um filme é acessado, ele é movido para o início da estrutura, reatribuindo ponteiros em tempo O de 1. Os elementos menos acessados caem para o final da lista ligada, onde o método remover último, esse método bem aqui embaixo, deixa eu só mostrar, pronto, faz o descarte instantâneo assim que o limite de 50 itens é atingido. Sobre o fluxo de comunicação na rede, quando ocorre um miss no cachê, o sistema formata uma requisição e envia para a rede. Para centralizar essa troca, criei o objeto transitório pacote de dados, bem aqui, e a classe conexão de rede. Aqui, a requisição passa pela árvore de Huffman para ser comprimida. Um detalhe arquitetural. Eu inicializei a hashmap que gerencia as frequências da Huffman com capacidade para 251 posições. Como é um número primo muito próximo aos 256 caracteres da tabela S, isso otimiza a função de espalhamento, reduzindo colisões. Por fim, a requisição então é comprimida e encapsulada. No lado do servidor, o pacote comprimido chega pelo método receber requisição. O servidor decodifica a mensagem, extraindo os bits através da raiz enviada no pacote e direciona o fluxo para o método atender miss. Esse método bem aqui em cima. O servidor, então, localiza o filme na lista física e gera as recomendações globais baseadas no gênero e na árvore display. Tudo isso é montado em uma nova string, que é novamente comprimida e devolvida ao cliente, que faz a descompressão final e exibe o conteúdo em tela com seus métodos. Para finalizar a análise, temos um motor de recomendação pelas árvores display. A característica aqui é aplicar o processo de difusão, elevando o último nó acessado diretamente para a raiz. Isso garante que os filmes em alta e de maior interesse fiquem sempre no topo. Para extrair com precisão os rankings de tendências e preferências, implementei a busca em largura. Essa abordagem permite varrer a árvore de cima para baixo, extraindo os conteúdos de maior prioridade na raiz antes de descer para os níveis mais baixos. Essa busca em largura está tanto implementada aqui, nesse método exibir mais populares, e também nesse método aqui embaixo, que é exibir preferências do cliente. Agora, falando especificamente do meu método de recomendação, o seguinte fluxo acontece. O servidor busca 5 filmes aleatoriamente daquele gênero que o usuário acabou de pesquisar e retorna ao cliente. Na parte do cliente, ele vai receber essa lista comprimida, vai descomprimir e exibir na tela o primeiro da lista que não se encontra na sua memória cachê. Eu preferi isso ao invés de imprimir os 5 itens, pois não queria que meu sistema recomendasse filmes que já se encontram no cachê do usuário. Outros pontos importantes são que eu não comprimi as interações entre o cachê e o cliente, pois toda a lógica já se encontra dentro da própria classe cliente, e isso seria ineficiente. Ademais, reaproveitei o meu próprio código da hash para criar a classe hashmap, reutilizando a lógica do encadeamento exterior. Também tive que implementar um método de remoção na hash por conta da política do LRU, considerando os casos onde o elemento está no começo da lista encadeada ou no final. Este fluxograma resume a arquitetura. Após converter o nome, o sistema busca o ID na tabela hash local. No hit, o caminho do sim, a lista aplica o move to front e a display local é atualizada. Em paralelo, a rede troca pacotes via Huffman para buscar as recomendações. No miss, o caminho do não, a requisição vai ao servidor. Ele acha o filme em tempo de O de 1, usando sua hash, e atualiza a display global. Ao receber a resposta, o cachê local verifica o limite e aplica o LRU, removendo o fim da lista para salvar o dado novo. Aqui, no projeto, o maior desafio técnico foi sincronizar os ponteiros, refatorar a tabela hash com generics e manter as referências corretas para a lista autoajustável durante as trocas do move to front, e o LRU exigiu muito cuidado. Assim, encerra a apresentação. Muito obrigado.